Olá, crianças! Eu sou a professora Marina, estamos aqui para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre cálculos de perímetro e de área de malha quadriculada e também, áreas e figuras poligonais, algumas relações entre elas. Então, fica atento aí comigo, vamos aprender o que será área. O que será que é perímetro, hein? Que palavras são essas? Você já ouviu esse termo aí, perímetro? Área todo mundo às vezes escuta, né? Mas o perímetro é um pouco mais distante da nossa realidade. Mas hoje nós vamos aprender benzinho a diferenciar cada um deles e como a gente pode fazer esse cálculo dentro das malhas, certinho? Acompanha comigo aí na telinha. Área e perímetro. A área e perímetro são duas medidas distintas, em que a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. O contorno do mapa do Brasil é o perímetro que determina sua área total, ou seja, todo esse contorno que a gente vê aí no mapa do Brasil se refere a perímetro, ou seja, é um contorno. E toda a parte que está dentro desse contorno é determinar toda a área que compõe o território brasileiro. Então, a área é toda a parte territorial e perímetro só a parte que delimita, né? Como se fosse a fronteira e o contorno. Perímetro. O que é perímetro e como o calcularmos? Perímetro é a medida de comprimento de um contorno. Observe um campo de futebol, o perímetro dele e o seu contorno, que está de vermelho. Vamos observar, vem aqui comigo agora. Olha só, nós temos aqui, um campo de futebol e nós temos esse contorno que está em vermelho. Então, essa parte do contorno nós chamamos de perímetro, toda essa região. Por exemplo, nós temos aqui, 100 metros, de largura e 70, aliás, de comprimento, 100 metros e 70 de largura desse campinho aqui. Então, eu tenho como saber toda a metragem dele. Como que eu faço para saber a quantidade do perímetro? Eu vou simplesmente somar, Vamos ver aqui um pouquinho mais abaixo, que a gente vai ver como é que a gente faz esse cálculo. A gente vai simplesmente somar aqui, olha só. Essa parte aqui que eu tenho 70, do outro lado também vai ser 70. Então, eu vou ter aqui 70 mais 100. 70 mais 100. Mais o outro lado que contém 70, E mais aqui embaixo que também tem 70, tem 100. Então, eu vou adicionar todos os outros. Aí você pode usar a melhor estratégia para você somar. Você pode somar 2 de 100 e depois 2 de 70, que pode ficar mais fácil para você. Por exemplo, 100 mais 100, eu sei que vai dar 200, não é isso? Mais 70 mais 70, dá 140, não é isso? Então, eu posso somar 100 mais 140, vai dar quanto? 340. Esse cálculo aqui eu estou registrando, mas eu estou fazendo mentalmente. Ou você pode apenas fazer 70 mais 100, 170, mais 70, mais 100. Fazendo parte a parte, se você tiver dificuldade de fazer o cálculo aqui, mentalmente. Aí você pode fazer um outro cálculo. Por exemplo, 100... mais 70, eu vou ter 170. E eu já sei que vou ter mais 170 de novo. Então, 170 mais 170. Aí faço a adição. 0 mais 0 fica 0, 7 mais 7 fica 14 e vai 1. 1 mais 1, 2, mais outro 3. 140. Ou você pode também utilizar outras estratégias. Vai de acordo com a sua forma de querer utilizar. Dá para usar a multiplicação aqui também, Você pode fazer 2 vezes 70, você vai ter 140. 2 vezes 100, você vai ter 200 e depois soma os resultados, certinho?
aqui você pode usar a melhor estratégia. Ou seja, perímetro, só para a gente lembrar, é só apenas o contorno. Como que eu posso calcular o perímetro? Fazendo a soma dos lados. Veja bem, perímetro, soma. Perímetro está relacionado à soma dos lados, né? E está se referindo apenas ao contorno, que aqui está destacado bem em vermelho, né? Somente o contorno, nada da região de dentro. E agora nós vamos, né, ver um outro slide. Acompanha comigo aí na telinha. Nós temos aí área, né? A área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, ou seja, a parte do gramado, toda a região interna. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadrinhos se cada quadrado for uma unidade de área. Observe aqui comigo. Vem aqui comigo, né? Aí nós temos aqui essa outra região. Acompanha aqui comigo. Nós temos aqui, né, essa outra imagem. Um outro campo de futebol. E aqui, ó, foi feito, dividido em malha quadriculada. Se nós formos contarmos aqui, cada um quadradinho desse equivale a uma unidade da área, certo? Em metros quadrados, tá? Em metros quadrados. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos ter 7 quadradinhos, né, na largura. 7 quadradinhos de largura, olha só. 7 quadradinhos de largura. Agora, vamos ver quantos quadradinhos nós vamos ter de comprimento. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos ter 10 quadradinhos. Como que eu faço para saber? Eu vou fazer multiplicação. 7 vezes 10. Aqui o cálculo, né? Eu já vou multiplicar. 7 vezes 10 eu vou ter, vai ser igual a 70 quadradinhos no total, né? Essa área toda, ela vai ter 70 quadradinhos. E como é que eu faço para saber o perímetro, professora? O perímetro eu vou contar só a parte do contorno. Eu vou contar, ó, só essa daqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ou seja, essa vai ser o perímetro. 33 ou foi 34? 34, muito bem, foi 34, né? Pedindo aqui auxílio aos meus ajudantes, né? 34 mesmo. Então, o perímetro só se conta a parte do contorno. Quantos quadradinhos teve em cada contorno? A área eu vou contar a parte do gramado, a parte de dentro da minha superfície que eu estou, do meu objeto, ou superfície, ou retângulo, ou o instrumento que eu tiver aqui para descobrir. Ficou claro isso para vocês, né? Então, o perímetro é só a parte externa, né? O perímetro só está relacionado à parte externa. E a área, ela está relacionada à parte interior, interna, não o contorno. Perímetro só contorno, né? É como se fosse a parte das paredes de uma sala, né? Aí eu vou medir o perímetro de uma sala, eu vou medir somente a parte toda a lateral da parede. E a área eu já vou medir a parte que eu piso, onde tá as lajotas. Certinho isso aí? Para a gente analisar mais o que, entender um pouco mais sobre como fazer esse cálculo, acompanha comigo aí na telinha. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Eu tenho um retângulo e eu tenho aí a parte externa
e tenho a parte do contorno e a parte interna. Ou seja, eu vou ter aí o perímetro e vou ter também a área. Como que eu faço para fazer esse cálculo, né? Como que eu vou fazer esse cálculo aí? Acompanha aqui comigo. Eu tenho aí um retângulo, né? Nesse retângulo, eu tenho 8 metros e 2 metros. Eu tanto posso calcular a área, que é a parte interna, a área, como eu posso calcular somente o perímetro, que é apenas o contorno. O perímetro, para eu calcular o perímetro, vamos colocar aqui um pezinho de perímetro. Eu vou calcular, eu vou somar, é a soma dos lados. Ou seja, esse lado aqui eu tenho 8 metros, aqui em cima também, aliás, 2 metros, aqui também eu vou ter 2 metros. Aqui eu tenho 8 metros de comprimento, do outro lado também vou ter 8 metros. Então, eu vou apenas somar. O perímetro, então, eu vou apenas somar. 2 mais 8, mais 2, mais 8, certo? A soma de todos os lados. 2 mais 8, eu vou ter 10, mais 2 mais 8, vou ter mais 10. Então, qual seria o meu perímetro? 20 metros. Esse seria meu perímetro. E se eu quiser calcular a área? Tem como eu fazer isso, professora? Tem. Eu posso tanto calcular a área como o perímetro de qualquer figura. Como que eu posso fazer isso? Vamos aqui escrever área, o azinho para a área, tá bom? A área, em vez de somar os lados, eu vou apenas fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar a largura vezes o comprimento. Então, eu tenho 2 metros, né? Vou colocar só o 2 vezes 8. 2 vezes 8, eu vou ter 16 metros. Certinho? Veja só, como é facinho. Depois que você entender que a área é a multiplicação da largura mais o comprimento, fica fácil, é a multiplicação. E o perímetro é só a soma dos lados, de todos os lados. Facinho isso aí, não é? Então, da mesma forma, nós temos aqui mais um, acompanha comigo aí na telinha. É 6, né, um quadrado, e no quadrado nós temos 6 metros, né, de largura e de comprimento. Como é um quadrado, ele tem lados e tamanhos iguais, então 6 de 6. Para me descobrir a área, o que eu preciso fazer? Preciso multiplicar 6 vezes 6 para eu descobrir a área. E para saber o perímetro, eu vou apenas somar os lados. Vou somar 6 mais 6 mais 6 mais 6. Certinho? Vem aqui comigo. Então, é muito simples você fazer esse cálculo, distinguir o que é área e o que é perímetro. O perímetro consiste apenas no contorno e a área é a parte interna de tudo aquilo que eu tenho do lado de dentro. Certinho? Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais!